A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, por que algumas pessoas que a Bíblia Sagrada apresenta venceram barreiras, derrubaram barreiras assim gigantescas? Por que pessoas foram curadas 100%? Por que pessoas foram restauradas? Jesus ressuscitou mortos. O caso mais grave, seríssimo, não é? Foi o de Lázaro, que estava sepultado fazia 4 dias de sepultamento. Ou seja, as 72 horas, né, que a medicina legal diz que comprova verdadeiramente que houve a morte da última célula, 72 horas. Então, o Lázaro assim foi. E Jesus ressuscitou. E é interessante que logo depois ele se assenta à mesa e está jantando com Jesus e outras pessoas. Mas eu não vou falar agora sobre a ressurreição do Lázaro, mas por que alguns irmãos se dispersam na fé e não concentram realmente uma fé viva? Ou seja, por que Deus trabalha na vida de uns e não na vida dos outros que têm os mesmos problemas? O que faz essa diferença? Tem uma parte na Bíblia Sagrada que é conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. É bom até atentar bem para isso. É um capítulo, nós vamos lá já, que se intitula exatamente assim, tá? No entendimento, a Galeria dos Heróis da Fé. E aí tem um catálogo assim de todas as pessoas, de muitas pessoas, não todas, que viveram da fé, mas tem vários nomes. Dentre eles tem, por exemplo, Davi. Davi, ele enfrentou guerras violentíssimas, não contra um homem. Davi derrotou Golias, era o gigante dos filisteus, mas os próprios filisteus empreendiam muitas guerras. E Davi consultava a Deus para saber o que ele ia fazer. E Davi, quando entrava na guerra, ele entrava numa certeza de fé absoluta de que Deus lhe daria vitória. Importante é isso. Nós somos limitados, irmãos. Nós temos todos os limites humanos que todo ser humano tem. A nossa visão tem um raio de alcance limitado. Daquele ponto em diante a gente não vê, mas Deus vê. Nós temos um poder para algumas coisas, mas há coisas nas quais nós não podemos fazer nada. Quando a ciência diz não dá, quando diz é incurável. E de coração, irmãos, eu me espanto de ver tanta gente que hoje é muito comum o povo evangélico apregoar a sua fé. Se a gente colocar agora numa balança para ver o peso que tem as coisas, por exemplo, muitas pessoas dizem eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas quando um problema surge e é mais grave, quando vem um problema mais grave, literalmente o que se mostra é uma ausência total de fé. Nós podemos lembrar até de alguns momentos dos apóstolos que andaram fisicamente ao lado de Jesus. Por exemplo, tem aquele caso do barco, quando Jesus obriga-os a entrarem no barco e ordena que eles vão para o outro lado. E no meio do mar vem uma tempestade violenta e Jesus, cansado fisicamente, está dormindo, adormeceu. E quando a tempestade vem muito violenta, veio violenta, eles foram acordar Jesus, mas acordaram de uma forma assim, muito pesada, porque eles estavam apavorados. Era como se Jesus não estivesse ali no barco. Mas ele estava dormindo, Jesus estava no barco. Desde o dia que uma pessoa aceita Jesus, ele vem morar na vida dela. Se ela não alimenta a sua fé, se ela não desperta a sua fé a cada amanhecer, se ela não vive da fé, ela precisa realmente retomar aquele primeiro amor quando encontrou Jesus. Porque a fé é algo extraordinário. A fé é uma certeza no coração, mas essa certeza só existe pela palavra, ou seja, é a palavra que te garante aquela bênção, aquele cuidado. Mas se a palavra não está viva no coração, porque muita gente aceita Jesus, irmãos, e depois passa a levar uma vida religiosa. Já fiz minha leitura bíblica, já paguei meu dízimo, já tomei minha santa ceia. Mas quando vem o problema, muita gente age como age o pecador, como se não tivesse Deus na vida. Ou seja, ainda não se encheu realmente do poder de Deus, do poder da fé que é sobrenatural.
Então eu vou até determinado ponto, dali em diante eu não posso, mas o meu Senhor pode. Isso eu não consigo, naturalmente eu não consigo isso. Mas eu sei que para Deus não é impossível, ou não há impossíveis. Então o que eu devo fazer? Eu vou aprender dele, eu vou ver o que ele me diz. Se é para eu agir, se é para eu orar e crer. Qual é a minha parte no recebimento de uma bênção ou de um milagre que não é comum a muita gente? Então vamos a essa atenção. Então vamos na galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11. Vamos lá? Nós vamos ler aqui o primeiro versículo. Vamos agora, nesse momento, nós vamos ler o versículo, o primeiro, o número 1. Então vamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pronto, já está aqui a revelação dos fundamentos da fé. O que é uma fé verdadeira? Porque a palavra fé, irmãos, é muito banalizada. A palavra fé está na boca de todas as pessoas. A palavra fé é muito mal usada e mal administrada. Eu tenho fé, mas nem todas as pessoas que dizem ter a fé têm uma base firme na palavra de Deus. Algumas nem a Bíblia abrem, algumas nem aceitaram Jesus. Se você perguntar ao pecador, você tem fé? Ele vai dizer para você, dependendo da pessoa, é capaz de dizer, eu tenho toda a fé do mundo. É o que a maioria das pessoas diz. Aqui o Espírito Santo está dizendo, a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é uma base muito firme. Eu digo, irmãos, que a pessoa que aceita Jesus, ela precisa, primeiramente, esvaziar o coração de tudo que atrapalha. Porque quando a pessoa não tem Jesus, ela enche o coração de medo, de ansiedade, às vezes de angústia. Pode parecer que não. Embora não se possa dimensionar o espírito humano, tá? Mas essas coisas, esses sentimentos, eles são como uma força, um combustível que enchem o coração. Há pessoas que são tão cheias de raiva, que o coração está sempre prestes a explodir. Há pessoas que sentem tantas amarguras e mágoas que elas estão prestes a implodir, se fecham, são capazes de cair na depressão e de irem caindo, até que percam o apetite, a vontade de viver, e muitas assim morrem. A depressão mata, vocês sabiam? Dependendo do grau da depressão, ela pode matar. A pessoa se fecha, ela perde a vontade de viver. E com isso ela perde a vontade de lutar. Ela perde a vontade de se alimentar. Ela perde a vontade de ver a cor do dia, ela não consegue mais enxergar. Então há pessoas que vão definhando e os sentimentos vão correndo e vão matando. Então é preciso que essa pessoa receba assim um tratamento de choque, uma libertação, um despertamento para o valor da vida. E só através de Jesus é que se consegue isso. Não tem outro meio. Agora, muitas pessoas encontram a Jesus, irmãos, e saem disso, mas se põem num patamar nivelado de cheguei, estou salvo, estou agradando a Deus, amém. Mas isso é difícil, aquilo eu não consigo. Essa doença é incurável. Como é que eu vou conseguir prosperar se está em crise? Como é que pode se eu tenho muitos concorrentes? Então ela não sobe, ela se mantém num patamar. E Jesus não chamou ninguém para ficar estagnado. Quando eu medito na criação do homem e da mulher, eu contemplo a glória de Deus, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem segundo a nossa semelhança. Ou seja, Deus é espírito. O nosso espírito tem que ser semelhante ao Espírito de Deus.
Deus intencionou criar, Ele criou. Deus cria no poder da sua palavra e Ele falava e as coisas aconteciam. Como nós somos filhos, nós temos a mesma natureza. O problema é que o cristão não se enche de Deus. Ele se enche dos problemas. Ele se enche dos medos. Ele se enche de ansiedade. Então ele fica muito turbulento. Ele não consegue um ajuste como filho de Deus, como semelhança de Deus. E daí muitos cristãos, irmãos, não alcançarem além do seu limite natural. Ou seja, a ciência diz que não pode fazer mais nada, então acabou, pode fazer mais nada. Mas dali em diante é o poder de Deus. Agora é o sobrenatural. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então temos que entrar no campo espiritual. Não são todos os cristãos, irmãos, que sabem entrar no campo espiritual. E ficam dentro dos limites naturais. Daquilo que os seus 5 sentidos comandam. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, eu tento esmiuçar. Estou me fazendo compreender? Se você quiser vencer o que pouca gente consegue, ou que ninguém consegue, só pelo poder de Deus. É você com Ele. Se você crê que Ele vai fazer, para você Ele vai fazer. Então nós movemos o poder de Deus a nosso favor. E aí? Então a fé é isso, é um firme fundamento, é um fundamento. Esse fundamento são fundações. A primeira coisa para se levantar um edifício, depois que se compra o terreno, faz a sondagem do terreno, ou seja, a sondagem é o exame do tipo de solo, que muitas vezes difere de metro para metro. Depois que é feito isso, essa parte não importa, Deus é que vai examinar o nosso coração. Então vem as fundações, a escavação, para que se coloque a ferragem e o concreto. Ou seja, vai se criar ali uma base muito forte. Quanto maior o edifício, mais forte precisa ser a fundação. Mais fortes precisam ser os alicerces. Então vou te dar um exemplo que aconteceu agora, de um testemunho que aconteceu esta semana passada na nossa igreja, onde eu fiz o culto lá na 25 de agosto. Dentre as pessoas que testemunharam, estava uma senhora e ela disse: pastora, eu venci. E eu falei: é? E ela disse que estava fazendo um tratamento de um câncer e que o câncer já tinha chegado a uma metástase. E ela disse: a coisa mais difícil é não se associar o câncer à morte. Então esse tormento, ela disse, esse tormento estava dentro de mim o tempo todo. Era o tempo todo na minha cabeça, dentro de mim: vai morrer, vai morrer, vai morrer. E ela disse: aí eu vim para Jesus. E ela disse: eu demorei a entender, mas agora eu entendi. E eu assumi. Pastor, o medo foi embora. E ela disse: para a honra e glória de Jesus, esta semana foi a última quimioterapia. Por quê? Porque a coisa começou a progredir, ou seja, a saúde começou a brotar. Ela disse: eu entendi. Ela disse: pastor, é incrível, mas o diabo, se ele não consegue falar dentro da gente, ele ficava buzinando no meu ouvido. Ela disse: ele ficava buzinando no meu ouvido: você vai morrer, você sabe que não tem jeito, já se alastou, você sabe. E ela disse: aquilo me apavorava. Mas quando eu entendi realmente o que Jesus fez, eu entendi a palavra, eu entendi o sacrifício, pastor, o medo foi embora. Resultado, acabou. O tratamento encerrou agora. Ela disse: eu tenho certeza que eu estou curada. Então só vai depender de novos exames. Por quê? Porque o medo foi embora. Será que deu para você entender? Eu fiz um culto esta semana e ouvi isso dessa senhora. Eu quero que você observe bem, irmãos, porque depende de cada um. Vamos entender isso bem. Há pessoas que se convertem e não entendendo a peculiaridade de Deus, como Deus atenta para cada um, a pessoa se coloca dentro de um pacote. Quer ver o pacote, como é que é? 20 pessoas com a mesma doença, 20 são evangélicas. Ninguém foi curado? Então também não vou ser. Entrou no pacote. 50 pessoas
Poxa vida, já passaram pela minha vida 50 pessoas evangélicas que não prosperaram um centavo à frente daquilo que é o limite delas. Então como é que eu vou sair dessa se eu sou um funcionário público? Não tem como de onde tirar. Acabou de dizer: Senhor, o Senhor não tem poder para me abençoar. O Senhor não tem meios para me abençoar. A minha bênção vem do governo. O salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus tem 1000 maneiras de te abençoar. Mas se você limita isso, Deus não tem como te abençoar. Jesus cura qualquer enfermidade, porque Ele levou lá no Calvário. Mas se você tem no seu coração e no seu pensamento, estagnado uma estrutura de que não tem jeito, então você chegou àquele limite, a sua estrutura está muito fraca. Quando a tempestade levantou no barco, em que Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam lá, remando e tal, eles acordaram Jesus. Mas eles acordaram com pavor. O medo era tanto, que eles foram para Jesus, não foram de forma branda, não. Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está nem aí para isso? Mestre, o Senhor não se importa se todos nós morrermos, não? Que atenção é essa? Eles foram com agressividade. Mas por quê? Por causa do medo. O medo dele, ele tira a estrutura. O medo tira a serenidade. O medo ele rouba a sobriedade. O medo rouba o equilíbrio. Algum de vocês, não vou nem perguntar você, mas você já viu alguém numa crise de pânico? Quem já viu? Balança seu braço, por favor. Horrível, não? O semblante é de pavor. O corpo desconexo. Querem me pegar. Por favor, me ajuda. Uma crise, eu estou falando de uma crise de pânico. Já recebi pessoas assim, de se agarrar a alguém. Então veja como é que mexe com a estrutura de um ser humano. Agora, irmãos, quando a pessoa ela recebe, ela põe verdadeiramente, vou usar aqui expressões bem rasgadas, quando ela põe dentro do seu coração, como quem põe comida no estômago. Quando ela põe os olhos na Bíblia, abre o coração e se enche da palavra, faz do seu espírito um reservatório de Deus, vai dizer: não duvido, porque foi meu Deus quem falou. Mas a palavra está lá dentro, essa palavra vai crescer. Eu costumo dizer que o nosso espírito é o ventre gerador das nossas bênçãos, porque dentro do coração que a nossa bênção surge pela palavra e ela vai crescendo. Ou seja, eu vou receber essa bênção. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém sabe, mas está dentro. Ou seja, essa doença não vai ter força, ela vai acabar. Por quê? Porque a doença verdadeira Jesus levou. Então essa que o diabo colocou, ela não vai ficar. Por quê? Porque eu tiro a estrutura dela, eu não dou crédito a ela. Faz o que você tem que fazer, vá ao médico, faz o que tem que fazer, mas vigia, igreja, vigia. Vamos trabalhar. E aí? Aí aqui então está dizendo que a fé é um fundamento firme. Agora vai no versículo 6, para ver o contrário. Vamos lá, o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é. Então são duas coisas, olha só. Duas são consequência. A primeira é: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Por quê? Porque é necessário. Então são duas coisas necessárias aqui. Atenção, igreja. São duas coisas necessárias. Eu digo para você, porque às vezes o diabo joga umas setas. Os demônios não respeitam paredes, tá? Eles são espíritos, eles atravessam paredes. O demônio não precisa do túnel da linha amarela para chegar em Jacarepaguá, para chegar na Barra da Tijuca. Certo, pessoal? Ele não precisa. Então, se liga, igreja. Porque o diabo gosta de jogar umas setinhas assim, para distrair a pessoa. Às vezes, gosta até de fazer um cafunézinho para a pessoa cochilar. Eu já falei que eu vou gravar o galo do meu vizinho no pendrive. Eu tenho um vizinho que tem um galo, mas esse galo não respeita o sono de ninguém. É um galo de verdade. Você sabia que às vezes ele canta 1h30 da madrugada? Mas ele canta muito alto, gente. Pastor, eu só não reclamo. Não adianta, eu tenho que ter a fé para fazer ele calar.
Porque não adianta, eu creio que já deve ter tentado educá-lo. Tem uma outra vizinha que tinha uma maritaca. Era a mesma coisa. A gente acabava de pegar no sono, a maritaca berrava. Mas berrava. Ia até umas 6 horas da madrugada. E aí era difícil para dormir. E aí, a senhora não reclamou com a vizinha? Não, eu entrei em oração. Teve uma hora que me subiu uma raiva do diabo, não foi da maritaca. Eu sabia que você ia pensar da maritaca. Não foi do diabo. Me deu uma raiva do diabo, mas tão grande, que eu fui para um canto lá da casa. Falei, olha aqui, Satanás, eu sei que você usa essa maritaca, mas tu não vai entrar mais nela. Ela é um bicho, foi Deus que criou, tu vai sair dela agora. Olha aqui, Satanás, tu vai calar tua boca, não vai tocar essa maritaca. Eu te paraliso, eu te digo, sai dela e não toca mais em nome de Jesus, porque eu vou deitar, vou dormir, vou acordar com sono, depois de um sono tranquilo. Até hoje, não sei o que foi feito da maritaca. Eu não sei se ela foi dada, vendida ou se ela ficou muda. Eu não perguntei porque eu não entro na vida de ninguém. Mas uma coisa é certa, a maritaca calou a boca. Aí começou o galo agora há pouco tempo. Não, já tem uns anos, mas agora começou o galo. Eu falei, eu tenho que ter a mesma fé pro galo. Tô falando sério, gente. Vocês pensam que é brincadeira, não é brincadeira não. Eu tenho que despertar uma fé para fazer aquele galo entender que ele tem que cantar de dia, não é de noite, de madrugada. Quando amanhecer, 6 horas da manhã, ele pode cantar, 5 horas. Até 5 horas tá bom. Depois das 5, ele canta depois das 5, mas até 5 horas ele tem que ficar quieto. Ou até 4h30, né, gente? Tá diminuindo. Então, irmãos, vamos lá. Vamos voltar ao que é seríssimo. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Qualquer dúvida no coração de que se a palavra vai funcionar ou não, acabou, esquece. Deus não admite que se duvide dele. Qualquer coisa que enche o coração e quebre o poder da fé, esquece, também não vai agradar a Deus. A fé é algo assim absoluto. Ela tem de encher. Se a fé fosse posta num copo, ela tinha que encher até não poder entrar mais uma gota. Ela pode até transbordar, mas ela não pode receber mais nada. Só fé. Então nosso espírito, vamos dizer que é esse copo. Então, se eu quero vencer o que ninguém está conseguindo vencer, eu esqueço tudo à minha volta, como Deus falou para Josué. Eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu não olho para a vida do seu fulano, que tem o mesmo problema, que é de Jesus não venceu. Eu não olho para a dona fulana, que tem a mesma doença, que é de Jesus não conseguiu vencer. Eu olho só para Jesus. Por quê? Porque dele vem a minha bênção, dele vem a minha vitória. O Espírito de Deus está olhando o meu coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.